atravessar um pouco da antropóloga, pensar um pouquinho. Depois que a gente atravessou com o avião, a gente descobriu o que tem do lado de lá. Será que mudou o comportamento do homem? Como é que muda para o meio ambiente esses movimentos todos que a nuvem faz? Enfim. E a provocação mesmo era ter vocês três conversando e discutindo um pouco o assunto da nuvem na maior amplitude do mundo. Normalmente, tudo que a gente pensa não é o que acontece. Então, se vocês quiserem, no meio do caminho, mudar de assunto, também está tudo dentro. O importante é que isso é um processo criativo. Então, o assunto que trouxe vocês aqui foi a nuvem, mas o que vai levar vocês para casa, nem eu sei, é vocês que vão conduzir. Nós não estamos aqui nem um pouco preocupados em nenhum conceito inteligente, de tese, de mestrado, nada. O que a gente quer é a troca de conversas sobre esse assunto. É só o start. Para onde vai, nem a gente sabe. Tá bom? Lu, por favor. É isso. Legal. É isso. A gente, na verdade, tem um contato com a nuvem. A gente pode conversando muito sobre isso, né? Porque o nosso contato com a nuvem é muito maior até do que com a lua, do que com o sol, do que com as estrelas. Porque a nuvem está aí a todo momento, né? E ela manda muitas vezes no nosso humor, ela muitas vezes mandou na nossa crença, né? No começo é isso, é o Deus raio, é o Deus sol, é o Deus tudo, né? Que a natureza era quem mandava isso na gente, né? E ao mesmo tempo, ela que foi ajudando a formar os povos, né? Como eles são hoje, a personalidade dos povos de uma maneira mais coletiva, se a gente for pensar. Eu acho que a gente podia partir um pouco daí, dessa visão da nuvem, da gente ter essa ideia de ver mais a nuvem do que qualquer outra coisa. E dentro da visão de cada um de vocês, o que isso significa internamente para o homem, né? Tá. Agora é com vocês. Quem começa? As damas na frente. As damas. Uma coisa que eu sempre falo do céu, assim, é que a gente não consegue influenciar muito, né? O homem olha para o céu e aí a lua muda, o sol, a cor do céu, a noite, o dia, as nuvens, e a gente não influencia muito nisso, apesar de poluição, que dificulta e tal. Então, para mim, o lúdico vem muito disso, de você se inspirar em algo que a gente não pode interferir. A gente interfere hoje em quase tudo na vida, na Terra, em tudo que a gente faz. E o céu é algo que abre para a gente essa inspiração e essas possibilidades todas nesse olhar e tal. Então, a primeira coisa que me vem quando eu penso em céu, em nuvem, é muito isso, assim, de algo que a gente não interfere tanto quanto o que está aqui embaixo. O céu e a nuvem estão ligados ao mistério, né? Sim. Eu lembrei de algumas coisas. O povo Pataxó, por exemplo, diz que tem a sua origem de pingos de chuva, né? Então, para o povo Pataxó, as nuvens são os seus ancestrais, né? Eles dizem que há muito tempo atrás, quando veio as primeiras chuvas das grandes nuvens e quando caiu os primeiros pingos no chão e que formou o barro, aquele barrinho dos pingos foram formando os pataxós. Tá? E a nuvem para os pataxós está ligado à ancestralidade e está ligado muito à fertilidade, né? Ao poder da fertilidade, ao poder do novo, né? Do nascimento, a força, né? E o poder da criação. Me lembrei desse ponto. A primeira coisa que me vem na cabeça de nuvens, assim, ainda não consigo chegar onde vocês estão levando, assim, eu penso na minha profissão. A primeira vez que eu vi uma descrição da minha profissão foi num texto de 2.500 anos atrás, que chama-se As Nuvens, que é de um dramaturgo grego chamado Aristófanes, e aí ele faz uma descrição exatamente daquilo que eu trabalho, que é aquilo que eu faço hoje, que eu faço todos os dias, é exatamente isso, e já existia 2.500 anos atrás. Então era um homem que chegava para um filósofo chamado Sócrates e ele fala assim, olha, eu estou super estressado,
meu filho não faz nada da vida, fica dirigindo a carruagem dele a toda pelas ruas, gasta dinheiro e tal. Aí o filósofo fala para ele assim, bom, então deita aqui, né? Tinha um divanzinho, tinha outro nome na época, né? E aí deita aqui e olha para as nuvens. Enquanto você olha para as nuvens, você fala o que você está pensando para mim, e aí eu vou tentar te ajudar. Então esse é o primeiro registro do que é a profissão de um psicanalista, né? De um psi. Ele vai atender alguém que está sofrendo, né? Com problemas contemporâneos, assim, e ele precisa que a pessoa desfoque, né? Do pensamento mais racional. Olhar as nuvens é uma boa maneira de desfocar o pensamento racional e você vai deixando emergir, então, essa coisa inconsciente, que você fica vendo as nuvens, você fica vendo formas, você fica criando histórias, você fica... Enquanto isso acontece, essas histórias, essas formas, elas vão contando alguma coisa sobre você, sobre o que está acontecendo lá dentro de você, mas de uma maneira indireta, que esse aquilo que eu trabalho, que é o inconsciente, né? Mas, na verdade, você estava totalmente no mesmo lugar que a gente, eu acho, com esse raciocínio, porque é um pouco isso, né, do céu que te leva ao mistério e à inspiração do inconsciente. Acho que é bem... Bem lembrado. Tem esse gancho. Bem lembrado. Bem lembrado. Tem uma questão também que está presente, né, nas culturas ancestrais, que é assim, ao que parece, as nuvens é algo aleatório. Não só as nuvens, como os ventos, né, algo aleatório, algo casual. Mas para as culturas ancestrais, não. Existe ali, pode chamar de divindades ou deuses, mas o que isso está querendo dizer é que existe ali uma inteligência, né, um grupo de inteligências e circulando com objetivos bem claros, embora não sejam claros para nós que ficamos olhando as nuvens, né? Mas para as nuvens, para os povos, elas estão desempenhando tarefas profundas, claras, precisas, não estão ali aleatoriamente, né? Me lembrei de uma coisa também chamada, que os pesquisadores, né, chamaram de os rios voadores, que tem a ver com as nuvens, né? Que é aquela questão de identificaram de que determinados ventos na Amazônia sopram a umidade da Amazônia e de alguma maneira a rota dos ventos, ao bater nas paredes dos Andes, traz aquelas umidades todas na forma de nuvens para toda uma circulação que passa inclusive por São Paulo. Inclusive, há algum tempo atrás, na época da falta das águas, né, já havia uma sabedoria científica, não é uma sabedoria, dizendo que o fato de haver desmatamento na Amazônia e ter mudado a circulação dos ventos, prejudicava esses rios, o caminho das nuvens, e prejudicou os rios, e isso causou aquele transtorno, né, que é aquele problema da cantareira. Esse processo, na verdade, levou entre 20 e 30 anos de desmatamento para causar... Não, e deve ser desmatamento e derretimento de geleira e, enfim, Sim. As ondas de calor, de frio que vem, né, influenciam completamente quando tem desmatamento. E isso nos leva, né, a colocar, realmente eles não estão ali à toa, né? A nuvem não está passando à toa, né? Elas têm um propósito, né? Sim. Isso é bonito também de pensar dos povos, assim, que antigamente se guiavam muito, muito pelo céu, pelo que o céu falava, né? A lua, o sol, as estrelas, as constelações e tal. Fiquei aqui pensando como que algo que é muito mais passageiro, transitório ali, nisso que mais ou menos estático, assim, tem uma regra, interferia nesse olhar, né, desses povos antigos das nuvens. Então, daí devem vir mesmo essas crenças de deuses ou de rios voadores ou dessa influência do que influencia na gente. Isso né? E existem pessoas que sabem ler nuvens, né? A posição das nuvens,
o movimento delas, a maneira como elas parecem, tem uma leitura, né, de nuvens, né? Uma vez eu estava numa cidade aqui próxima, né, em Bugaçu, e um senhor roceiro, né, ele olhou assim para o céu e um grupo de nuvens se configurou atrás de uma montanha, formando como se fosse um véu. Aí ele disse para mim, tá vendo aquilo ali, ó, o véu quando fica o véu da noiva, é porque vai chover daqui a 3 dias. Então, ao olhar a posição da nuvem, a forma que ela adquiria, ele sabia quando que ia chover, né? E realmente choveu, né? No período que ele falou, pelo desenho da nuvem, né? Mas é como quando a gente está viajando de avião e você olha pela janela, você consegue ver camadas de nuvens, né? Isso eu acho muito legal, é uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro sentar na janela e ficar olhando o céu e você vê camadas. Então, São Paulo é super interessante porque às vezes você está super perto no interior e quando chega em São Paulo já está cheio de nuvem. E aí você vê, eu sempre fico tentando adivinhar como está o clima embaixo dessas nuvens. Então, tem a nuvem que fica por cima e você fala, nossa, eu estou aqui em cima das nuvens e mesmo assim tem nuvem. Tem aquela que você está voando e o céu está azul, azul, azul e embaixo está cheio de nuvem. Deve estar super nublado, chovendo se bobear embaixo, mas em cima está limpo. Pouquinho de nuvem só que faz sombra lá embaixo, quando você olha as cidades e tal, você vê a sombra das nuvens. É interessante também isso de estar por cima das nuvens olhando, né? É lindo, recente, né? né? É reconfortante, né? Eu também Tem tenho uma imagem oportunidade. interessante no que o Cacá falou, que é assim, essa coisa a primeira olhada que você dá é que aquilo é aleatório, é sem sentido, e depois você vai percebendo que tem até rios aéreos, né? Rios, como é que você chamou? Rios voadores. Rios né? voadores, muito legal essa expressão. E aí, levando assim para uma outra coisa, como essas nuvens em que a gente vive, em que vivem os nossos sentimentos, em que vive a nossa vida interior, né? Ela também é um constante configurar e reconfigurar como uma nuvem. Também é importante a gente ler isso, né? Também é importante a gente entrar em contato com essa outra coisa que flui dentro da gente, que se configura de um jeito, se configura do outro. Tem um véu da noiva, vai chover, sabe assim, essa outra leitura que você faz dentro de você, ela também é importante. Mas você precisa passar esse ponto em que você só enxerga uma coisa aleatória. Você precisa ir além dessa outra compreensão, ultrapassar essa visão de que aquilo não tem controle, não tem... Então, a gente perdeu um pouco isso, né? Esse sentimento, assim, as pessoas estão... Eu, pelo menos, sinto isso, que existe um movimento de busca, de reconexão com tudo isso, com esse... Um olhar contemplativo. Contemplativo, exatamente. E contemplativo, essa é a palavra. Que você olha para o céu tranquilamente. Acho que o avião ajuda um pouco nisso, porque você não tem... Tirando quando tem televisão para assistir filme, mas você não tem celular, não tem nada. Então, acaba olhando pela janela e contemplando. Mas eu acho que as pessoas perderam um pouco a gente, na vida que a gente vive hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, isso de não querer ver um significado tão... Fechado. Né? Das coisas. Eu discordo, eu acho que a gente tinha perdido isso, mas agora a agenda se impôs. Sim, as alterações da de busca. clima, elas nos colocaram em contato com isso imediatamente. A gente agora tem que saber previsão de tempo para sair de casa. Eu, pelo menos, que ando só de bicicleta, sem a previsão do tempo, eu não consigo planejar se eu vou levar um casaco, uma capa, e se eu vou com roupa de frio, se eu vou com chinelo, se eu vou... Então, você voltou a reconectar. Isso agora vem não veio pelo amor, vai vir pelo terror. Mas eu acho que essa reconexão, ela é um pouco da vida corrida. Então, assim, eu tenho que olhar a previsão do tempo para ver se a minha roupa não vai... eu tô atrasada, não sei o quê, olha ali no celular, tal, fui... Eu acho que tem uma outra busca que também está acontecendo, que faz parte disso, que é mais, assim... do silêncio, do observar, de ver. Da contemplação. Porque, por exemplo, mesmo. semana passada estava chovendo no começo da semana e depois saiu o sol. Se você for ver hoje e a semana passada, na segunda-feira da semana passada, o humor das pessoas era completamente diferente, né? Hoje tinha gente ali andando pela rua assim, nossa, que céu lindo, tá um calorzinho e tal, não tem nuvem, né? Mas é um pouco mais consciente do que... assim, é mais
desconectado, mas na correria as pessoas, não sei se a gente está tão ligado nisso, dessa mudança de humor. Não, aí eu assim. volto naquilo, na tua história, né? A história que você contou desse filósofo grego. O que acontece quando o sujeito deita lá no divã e olha para a nuvem, né? Então, se ele está trazendo alguma dor, algum problema, alguma questão, ao olhar para a nuvem, ao olhar para o céu, ele entra no estado contemplativo. Sim. E aí esse estado contemplativo propicia ali um aprofundamento nele mesmo, né? Propicia uma cura, propicia um reequilíbrio, né? E isso é conexão, né? Esse instante de contemplação é tão precioso, né, para nós, e nessa sociedade maluca, né, se perdeu isso, né? Aquele sujeito que olha a nuvem sabe quando vai chover, né, para muitos ele é visto como um sujeito folclórico, né? Sim. Mas na verdade é um sujeito integrado, né? Integrado. E tem isso também dos horizontes, né, das cidades grandes. Sempre que eu saio, ou vou para a praia, ou vou para uma montanha e tal, eu olho e penso, a gente não tem horizonte. Em São Paulo, assim, é muito difícil você ter uma vista com horizonte, tirando alguns lugares que você veja longe, que você enxergue. Então, fica mais difícil ainda ter esses momentos de contemplação. Uhum. Aí tem que ir para a meditação, fechar o olho e falar, imagine um céu azul, uma floresta, uma água. E as nuvens passando. E as nuvens passando. Aí você fecha o olho para imaginar algo que está ali, né? E que a gente poderia acessar mais fácil. Muitas práticas de meditação sempre pedem para imaginar o céu, a nuvem, as cachoeiras, Sim. que a gente não consegue ver, né? Sim. Que a gente perdeu, né? Essa conexão com a natureza. Só para entrar num assunto bem complexo, tem uma coisa maluca, assim, vocês acham que tem uma coisa de a gente olhar para lá e imaginar, criar um lugar imaginário, assim, acima da nuvem reside a morte, de algum jeito, sabe assim? Porque você falou uma coisa que eu me lembrei imediatamente de um sentimento que eu tive quando eu tinha 17 anos, foi a primeira vez que eu viajei de avião, nunca tinha viajado de avião antes. Eu nem me lembro porque eu entrei nas aviões de 17 anos, eu me lembro só disso. Eu me lembro que quando o avião passou a nuvem, eu entendi que não acabava. Eu achei que a gente voava meio embaixo, assim, ignorância total, assim. Quando ultrapassou, eu falei assim, nossa, que sensacional. E eu mudei minha cara na janela e vi por água abaixo um pouco, assim, a coisa dessa alma, vi por água abaixo um pouco, assim, eu meio que fiquei acima do múltiplo, sabe? E eu passei muitos anos questionando, assim, puxa vida, né, uma imagem linda, grandiosa, muito maior que eu, e que, no entanto, durante muito tempo eu ficava achando que segurava tantos anjos, tantas coisas, assim. Curioso, eu viajei de avião pela primeira vez com 19 anos, mais velha ainda. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi que quando eu era pequena, a minha mãe, ela ia viajar e ela voltava, quando ela ia, na verdade, ela falava que ela ia trazer para mim neve e nuvem. Então, como presente, assim, eu falava, traz uma nuvem para mim. Ela falava, leva. E às vezes ela levava algodão, sei lá, alguma coisa de brincadeira. E quando eu viajei a primeira vez, eu olhei e falei, não, então não dá para pegar uma nuvem, sabe? Com 19 anos, assim, mas é um pensamento, né, que é o mesmo questionamento, tipo, nossa, não acaba. É claro, a gente já sabia que não acabava, mas quando você vai lá para o prático, você fala, não acaba, ou a nuvem não dá para pegar. E aí o avião passava e falava, que maluco, para mim era uma coisa meio maluca, assim, de textura, sabe? De prático mesmo, do sentido, assim. Ela fica tão fantasia, não por tantos anos. Eu me lembro que as primeiras coisas que eu vi meu filho desenhar foi um céu, assim, a nuvem tem essa coisinha redondinha, assim. Quando ela está muito próxima do múltiplo, né? É muito louco, um lugar tão... O céu de desenho de criança sempre tem nuvem, né? Montanha. Tem muitas metáforas, né? Ela serve para metáfora tanto do bem quanto do mal, ela está nas histórias em quadrinho, ela está no nosso imaginário de outras coisas. Mas a Joca levantou uma coisa que me chama muita atenção, que assim, eu desde criança já viajei muito cedo de avião, várias vezes, assim, mas
a sensação de estar acima das nuvens é uma sensação que eu lembro de infância, mas a sensação mais louca de estar acima das nuvens veio muito depois, quando eu subi uma montanha e passei do nível das nuvens. Porque se a montanha for suficientemente alta, uma hora você atravessa as nuvens. Você sente, esfria, você não toca, mas aquilo está ali em você. E depois, quando você continua subindo a montanha, a sensação aí começa a ser outra, que é uma sensação que a Joca tocou ali, que é assim, é a sensação de você estar acima de tudo, de você estar acima do mundo, você estar num lugar que é esse lugar super perigoso, né? Porque em várias mitologias a morada dos deuses está acima das nuvens, né? Então em cima de uma montanha, e é um lugar difícil para você ocupar, é uma sensação meio complicada. Dá conta. Isso aí. É um Tem lugar até a ao mesmo turbulência, tempo que né? dá. No avião tem até a coisa da turbulência, É. você está passando por aqui nesse espaço complexo, né? Não é tão simples. É, Nunca deveria ter ultrapassado. sim. Eu sempre acho que a gente vive muito bem sem nunca ter passado nesse lugar tão único que jamais deveria ter sido furado assim dessa forma. É um mistério, né? Atravessar a nuvem é uma sensação de vencer o mistério. E ao mesmo tempo a sensação de não posso ficar muito tempo aqui, eu não dou conta. Eu não né? dou conta, é isso aí. Tem Eu não dou conta. uma coisa também que eu lembrei agora, fazendo uma conexão meio maluca aqui, mas tentando achar, que nos Andes, eu estive ali na região de Salta, na Argentina, Bolívia e tal, e esse espaço é tão sagrado, esse espaço alto, difícil, onde você respira difícil, onde é um pico onde você passa as nuvens, que é sagrado, enfim, que tinham as crianças que eram nascidas e criadas como oferendas para uma temporada melhor de colheita, enfim. Para a gente é um absurdo, mas quando você está naquele lugar e você entende uma cultura ali antiga e tal, faz muito sentido, e quem é a gente para julgar, enfim. E era nesse espaço, eles levavam essas crianças para o pico mais alto ali da montanha e deixavam e ofereciam para a montanha. Então, assim, é um espaço extremamente sagrado, né? E quando você fala, a gente nunca deveria ter ultrapassado, quando a gente ultrapassa, a gente banaliza esses espaços sagrados também, de certa forma, né? Então, quando fica fácil acessar o topo da montanha, quando fica fácil subir de avião, você banaliza a força, o rio que voa, porque o rio, como era? Rio Voador. Os voadores. A gente banaliza, né? Porque fica fácil. Se com 19 anos, até os 19 eu não tinha viajado, agora eu viajo pra caramba. Então é meio isso. Ainda me encanta. Mas esse olhar que eu tive ali daquela primeira vez, a gente não tem mais, né? Então é muito doido isso. A gente acaba banalizando um pouco. Tem uma coisa essa coisa da gente fica muito inscrita. Como é que a gente dá conta disso? Tem perguntas que nunca deveriam existir, na verdade. Em algum momento eu acho isso. E essa é uma delas. Porque quando você vai até aí, você fala assim, então dentro do científico, dentro de tudo que eu posso imaginar, e agora esse horizonte enorme que assim, não tem nada protegendo, né? Tem uma certa desproteção e um certo excesso de poder, assim, para mim, é lindo, porque é uma das visões mais lindas do mundo. Se olhar aquela janela e ver aquela luz do céu azul, uma coisa impressionante, assim. E aí vai banalizando, vai subindo, cada vez mais a gente vai olhando para fora, que já viu, e esquece de olhar de novo. Por isso que eu acho tão interessante quando eu olho a lua cheia, por exemplo, e depois na semana seguinte ela tá pequenininha. Cidades, muitos lugares, para muitas pessoas, um céu com nuvem é um céu feio. Né? É uma coisa que
Nossa, hoje o tempo tá Tá feio. feio. Tá feio. Por quê? Porque Olha tá só. carregado de nuvem. Que coisa, né? É. Hoje tem. Para o povo do interior, quando vê um céu carregado de nuvem, das nuvens bem pretas, assim, fala, nossa, que maravilha, vai dar roça. Vai dar roça, claro. Vai chover, É outra roça. coisa. Isso tem tudo a ver com a conexão. É. Mas ó, depois do mês de abril, agora em São Paulo, que não caiu uma gota, eu olhava pro céu quando tinha nuvem. Tava Pedia todo nuvem, né? Ninguém tinha nem coragem de Pedia reclamar da chuva, né? Agora, Tava na semana seco, quente, horrível. E até pedia para ela dar uma paradinha. Para aí, dá uma chuvidinha. Uma chuvidinha. Manda aí pra nós. Sabe que quando eu fui para Fernando de Noronha, lugar mais maravilhoso, praia, ilha, não sei o quê, cheguei lá, choveu. E eu fui para ficar 4 dias, choveu 3 dias. E aí, o primeiro dia eu falei, não acredito, né? E aí ia pra praia e tava assim, o tempo tá feio, o tempo tá feio. Aí teve uma palestra, porque lá tem um monte de palestra para tudo. Aí na palestra, eles botaram, a palestra do dia era sobre o mangue. E que fazia anos que o mangue não abria. E o mangue, ele precisa abrir quando chove, porque o rio sobe, não sei o quê, e ele abre e vai para a praia. Só que você imagina, em Noronha, o mangue abriu, foi para a praia, estragou peixe, água azul, não tinha mais nada, né? Só que a palestra era justamente assim, vocês estão aqui presenciando algo muito importante para a ilha, que sem isso, a ilha não funciona, tem todo um ecossistema aqui que precisa dessa chuva. E aí saiu todo mundo assim, ai que bonito. Aí no dia seguinte estava todo mundo já fazendo trilha na chuva. Claro, não foi a mesma experiência de quem vai para lá e pega sol o tempo inteiro. Mas eu sempre falo dessa história assim, tipo, choveu. Mas eu vi também uma Noronha que ninguém vê normalmente, né? Então foi bonito assim também. Mas você tem que, a gente tem que fazer um trabalho para desconstruir. É um exercício de ver, né, não é como tão realmente ela é simples. parte de uma engrenagem. Vai dar roça. Vai dar roça. Vai dar roça. Tem que procurar, vai dar roça na vida, né? E se tiver que se molhar, se molha e agradece ainda, né? Surfista Viva a gosta de chuva. onda também, de chuva, né? Porque dá mais onda, enfim, tem gente que curte aí, que desconstrói. E quando você fala uma coisa da nuvem no ponto de vista da alma, né? Assim, quando a gente é acordado demais, às vezes a gente fala assim, pô, tá meio nublado aqui, minha vida tá meio... Tem isso, assim, você acha que tem uma coisa assim de... A gente às vezes tá pesado demais, a gente tá... como se a gente provocasse essas coisas da nuvem. Então, e aí é que nem para mim é que nem a questão ecológica. Você pode fazer de conta que ela não existe, você pode brincar de Deus e de que eu pego o planeta e faço o que eu quero, exploro tudo até o fim. E depois vem o rebote disso. Nós agora estamos tendo claramente o rebote disso em várias partes do mundo. A agenda ecológica hoje ela não é mais uma coisa de especialistas, é uma coisa que entrou no dia a dia das pessoas. Eu acho que não é ainda uma coisa, vamos dizer assim, totalmente difundida, mas já muito mais do que já foi. Então, assim, ecologia era uma coisa antes que ficava restrita a quem entendia, eram muito poucas pessoas. Hoje é uma coisa que as pessoas discutem, se vai cortar a árvore da rua que está doente, se não vai, se vai, né, se vai obrigar um empreendimento imobiliário a replantar árvores, quer dizer, isso começou a entrar numa outra, mas não veio não acredito eu, conhecendo talvez do meu ângulo, né, conhecendo o ser humano como ele é, não veio por bem, né? Nada vem por bem. E essa outra coisa da nuvem que você falou interna, dos meus sentimentos, das minhas emoções carregadas, também, de novo, é uma situação em que você é obrigado a algo, né? Você não está bem, você não está funcionando, a sua vida não está indo, você não está feliz. Isso te obriga então, a ir reconectar de novo com toda essa carga interior, com todas essas configurações móveis, né? Essas nuvens interiores que mudam, da ventos, da tempestades, da coisas dentro de você, porque é o que a gente experimenta. A nossa vida interior nunca tem 2 dias iguais para nós dentro da gente, né? Nunca... a gente não tem controle também, né, sobre as emoções que passam pela gente, o que vai e o que vem. Então, só tem uma coisa a fazer, reconectar com isso e tentar entender o que isso faz, né, e o que isso está te falando. Porque as nuvens internas, elas estão te falando coisas, como o homem que lê as nuvens do céu, você também tem que começar a ler isso. Você não pode ser esse sujeito só moderno, no sentido de moderno igual alienado. Eu não sei de mim, eu não sei da natureza.
Eu não acredito que o indivíduo moderno do século XXI possa ser igual ao do XX, por exemplo, que era um cara que explora, faz guerra e não está nem aí. Ele vai ter que se entender consigo próprio e com o chicote de volta que a natureza está dando nele. Você acredita que esses problemas, chamar de problemas, tem a ver com a nossa desconexão com a natureza, com a desconexão Sim. do homem? Porque é engraçado isso, né? A gente usa muitos termos e metáforas aí, analogias de elementos da natureza, que com certeza são heranças dos nossos povos ancestrais, da nossa cultura, do que foi passado para a gente até hoje, mesmo que a gente esqueça disso no dia a dia. E tem uma desconexão enorme, né, com a natureza e talvez também faça com que a gente esteja desconectado da gente mesmo. Por ter essas É uma desconexão com a natureza e, consequentemente, é uma desconexão conosco mesmo. Porque não tem separação entre a gente e a natureza, Claro. né? Que Exato. foi o que você também colocou. Quando você olha para a nuvem no céu e diz que aquela nuvem é de um tempo feio, então é dentro de você que criou essa crença, né? Uma nuvem de crença. O tempo é feio, né? Aí vem uma pessoa e esclarece a importância daquela, igual o Fernando de Noronha, não, aquela nuvem, Claro. né, caindo vai promover todo um fluxo de vida. Sim. E isso é muito importante. Mudou a crença, mudou a nuvem, né? crença. Quer dizer, a nuvem está lá, mudou o teu interior, o teu olhar, né? Perfeito. Na tradição tupi, a nossa alma, a tradição tupi, usa uma palavra para a alma chamada Nheng, né? E essa palavra que ela usa para a alma, ela significa essência das forças da natureza. Que nós somos a essência dessas 4 forças da natureza, né? O vento, o sol, a água, a própria terra. E que essa essência se condensa como uma nuvem. E nossa alma e uma nuvem tem uma similaridade, né? E mais, nós somos uma nuvem, mas não somos também uma nuvem à toa nem casual. Nós somos uma nuvem poderosa, criadora e criativa, porque a nuvem ela é criadora e criativa, né? Onde ela bate, chove, ela fertiliza, ela certeza. provê. E como é que quando a gente olha, por exemplo, um planeta, como é que a gente sabe que ele está morto? Não tem nuvens. Sim. É aquela coisa dos pataxós. Se você não tem nuvem, morreu. Aquilo ali está morto. Não tem proteção, Isso é não tem meio ambiente, não tem nada. Uma coisa que eu acho muito legal dos tupis, que eu li outro dia, um cara chamado Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo brasileiro, ele falando assim, uma concepção tupi que é assim, não existe só o ser humano homem, né? Existe o ser humano onça, o ser humano árvore, o ser humano nuvem. Né? Isso é muito legal, porque está aí junto com a gente. Né? Não sou só eu que sou importante, o outro também é um ser humano. É o antropocentrismo da gente achar que né, o mundo pelo nosso ponto de vista como homem. Né? Os Yanomami, eles falam, né? Quando eles fazem as grandes reuniões deles, eles falam assim, vamos fazer as grandes reuniões com todo o povo. Né? Sim. Inclusive o povo nuvem. Né? Nuvem o xamanismo é um povo. Também, né? No xamanismo, é um povo. Totalmente né? também. As pedras, as plantas, a terra, na medicina chinesa, na verdade em todas essas culturas. Em 1989, aconteceu uma coisa incrível aqui em São Paulo. Em 89, porque eu participei. Um xamã Yanomami, chamado Davi Kopenawa Yanomami, ele tinha pouquíssima relação com a sociedade não indígena, fora ali da Amazônia, quase nada. E ele pediu para uma fotógrafa trazer ele para a grande cidade, porque ele precisava comunicar algo que eles viram lá dentro da Alta Floresta. E aí ela trouxe ele para a cidade e veio para aqui, para São Paulo. E ele queria comunicar que eles estavam com muito medo que o céu podia desabar. Aí perguntava, mas como assim?
Não, porque nós fizemos as nossas danças, os nossos cantos, e o povo nuvem nos disse que o homem estava fazendo buraco no céu. E se continuar fazendo buraco no céu, o céu desaba. E aí todo mundo zombou, né? Ah, tá, buraco no céu, o povo nuvem falou. Os caras enxergaram. 89. Em 92 teve a Eco 92, os cientistas vieram e falaram do quê? Claro. Dos buracos no céu. Mas a gente... E a gente tem um aqui bem perto, né? Aqui no sul, no Cone Sul, tem um buracão, um dos maiores buracos do céu, tá aqui no sul. Tá, É que né? a gente descredita, né, essas crenças. Não, a gente acha que a única forma de linguagem que existe é essa aqui, né? Verbal. Claro, lógico. Não, tem muitas outras formas de linguagem e conexão. Só do humano-homem, né? Né? E como aquele senhor que eu não esqueço dele, que ele olhava pela formação das nuvens na montanha e dizia se ia chover ou não. É uma linguagem. Não, né? e mesmo para mulher, né? Assim, a gente não se conecta com o próprio corpo, com a lua, com a influência que isso tem no nosso ciclo menstrual, né, com a água que a gente tem no corpo, quando a gente está pronta para, sei lá, para engravidar, essa desconexão, ela não é só no buraco na camada de ozônio, sabe? É no nosso próprio corpo. Eu falo da mulher porque, enfim, cabe a mim falar melhor, mas a gente, existe um pouquinho de resgate hoje, eu acho, mas assim, a desconexão é total. Então, a nuvem aqui é um elemento, um símbolo, mas vai para tudo, né? Para tudo. Essa é uma coisa muito importante que o Cacá falou agora, que me diz respeito diretamente. Eu e a Júlia trabalhamos com pessoas com problemas mentais muito graves, né? E este é também um povo, é 1% da humanidade, que tem um funcionamento completamente diferente das outras pessoas. E este povo também, de vez em quando, nos traz mensagens. Né? Isso que é muito interessante. A primeira coisa que eu aprendi trabalhando com pessoas com problemas muito graves é as mensagens que eles trazem. Eles trazem mensagens de um lugar que a gente não faz ideia de onde é, mas que é absolutamente fundamental a gente ouvir. As pessoas que vivem com a cabeça nas nuvens e tal, os inventores, as crianças as também, crianças, né? Eles trazem sempre criadores, mensagens, assim. Né? Não tem, uma criança pode te falar a maior verdade do mundo, assim, e você ficar dobrado em dois, porque você não esperava. Um louco também. Lógico. Um louco que a gente, né, do nosso centrismo, Sim. a gente acha que é louco, a gente julga louco. Mas que a gente precisa ouvir, porque ele funciona nessa outra linguagem. Que o Schopenhauer trouxe lá de um outro lugar, falando de uma coisa absolutamente presente. Aqui, né? Presente, verdadeira, né? Urgente, né? Tinha Urgente, ele estava muito preocupado, né? E veio, né? Sendo zombado, e colocou, não, nós conversamos e o recado está dado, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Fazer um comentário é tão simples a maneira como eles colocam as coisas, como ele deve ter colocado, de uma ingenuidade. Naturalmente, as pessoas que estavam ouvindo ali sentiam carência de um ceticismo que, na verdade, não precisa. É assim, o ser humano não mandou avisar. É uma interpretação de uma pureza, de uma verdade, com palavras tão corretas que a gente não consegue admitir porque não faz parte de uma comunicação contemporânea. Não sei se eu estou fazendo entender. Em 92 os caras chegam e falam que a NASA disse que a cor do fio grau... Aí acredita, né? Aí tá certo. Aí acredita. É que você está falando dos doentes e do lúdico, tem coisas que são ditas que vêm de um lugar tão profundo. A gente tem que ouvir isso, né? Tem que ouvir outras vozes. É a simplicidade que a gente acaba não dando mais tanta atenção, né? Talvez o que a gente está falando aqui é que a gente tem que ouvir de novo os outros seres humanos, tem que colocar isso na mente como uma rotina. E também, assim, reconhecer que existem outras inteligências. Outros tipos de inteligências. Né? Tem outras inteligências e que tem outros códigos de linguagem. Só que essas outras inteligências, nós também temos elas dentro de nós.
Porque Pelo menos para se conectar com as outras, né? porque, por exemplo, voltando para o Schopenhauer, ele falou aquilo, muita gente achou besteira. Mas muitas outras pessoas, de alguma maneira, foram tocadas. Sim. Claro, normalmente artistas, poetas, pessoas mais sensíveis. Aquilo falou para alguma coisa no coração de muitas outras. Porque essas outras estavam receptivas dentro dessa outra inteligência para essa outra linguagem. Né? É interessante isso, dessa conexão e respeito das outras inteligências, que quando eu estudei antropologia, que na verdade não é minha carreira, foi o meu mestrado, tinha um monte de pessoas de outras carreiras. Então, eu, jornalista, advogado, psicólogos, professores, médicos. E todos que estavam ali buscando essa busca pessoal, eles diziam, nas universidades, nas faculdades desses cursos, falta muita ciência social, enfim, muito conhecimento humano, né? E aí os médicos falavam muito isso, assim, que eles são muitas vezes mandados ou para lugares, cidades diferentes, então para a Amazônia, para o interior mesmo que seja, ou lugares mais próximos, mas que são lugares diferentes, e aí chega lá e desrespeita toda a cultura local. Tá com dor de cabeça, toma remédio, tá com câncer, faz não sei o quê, interpreta como câncer, que às vezes interpreta de outra forma, sendo que tem os chás, tem as rezas, tem várias outras formas, outros conhecimentos e inteligências que são ignoradas pelo nosso centrismo aí também ocidental, vamos dizer. Então, ou mesmo você chega e vai para a medicina chinesa e eles começam a falar, não, porque a gente tem que pensar que a nossa alimentação tem que ser terra, tronco, folha, não sei o que provavelmente tem muito a ver com a indígena também. E a gente fica assim, né? O que é isso? Eu vou ficar tomando suco de... Então, a gente tem muito preconceito mesmo. Perdeu essa conexão, essa sensibilidade. Né? E aí é remédio dor de cabeça. Né? Suco verde ou vira uma moda, sei lá, é meio maluco, assim. Olha a visão que um artista desses que eu encontrei, o artista que mais me impactou na minha vida, ele se chama Gregório Delgado. E ele era um cara que ele era um poeta, ele compositor de samba, ele era cineasta e ele também era pai de Deus. Né? Não era Jesus Cristo, ele era pai de Deus. Pai de Deus. Pai de Deus. O que é um pai Loucão. de Deus? Aí ele tinha chegado de Minas Gerais, que é o lugar onde o mundo todo foi inventado. Né? E ele estava falando para mim de São Paulo. Eu falava, e aí, Gregório, o que você vê aqui em São Paulo? Ele falou assim, tem coisas muito erradas e coisas muito certas. Eu falava, o que está muito errado? Ele falava, os rios estão mortos. Eu falava, porra, matou, hein? Aí a segunda coisa, mas e o que está muito certo? Ele falou assim, aqui eu consigo ser pobre. Que é uma coisa também não óbvia, né? Porque ele era pobre em outro lugar. E pobre em outro lugar era pobre de passar fome. Claro. Pobre em São Paulo era um pobre que ele não passava fome. Sim, é verdade, já escutei isso também. E assim, a observação dele era absolutamente... Eu fiquei impactado, porque o lugar de onde ele olhava para o mesmo lugar onde eu morava, fora de todas as coisas que ele me falava, né? Acho que é a pessoa que mais me impactou, assim, de conhecer pessoalmente. Um homem muito criativo e muito, muito louco isso. É legal escutar uns doidos de vez em quando, né? Para quebrar esse paradigma do doido. Os rios mortos, é tão óbvio isso, né? Quer dizer, por que a gente não pode usar os rios que estão aqui? 2 rios passando na cidade. Incríveis, né? Incrível, né? Incríveis. Os 2 que a gente vê, né? Porque tem um monte embaixo do E os que estão, né? Cimentados, né? É, muito maluco isso. É meio óbvio, assim, né? Uma coisa que você não... Sabe que tem uma outra coisa bonita também que eu lembrei? De um texto uma vez que eu li, eu tô tentando lembrar se era um, se era outro, talvez você lembre. Que é assim, não é a gente, não são as coisas que acontecem pra gente, a gente que acontece pras coisas. E aí era um texto que falava das nuvens, que não era o céu que acontecia para as nuvens, e sim as nuvens que aconteciam para o céu. E falava muito disso sobre a gente, sabe? Mas eu lembrei porque fala das nuvens. E era muito bonito isso, né? Dessa ideia de que a gente acontece para as coisas, né? As coisas, é como se as coisas estão passando aqui e a gente acontece nelas, né? A gente não é passivo ao que acontece na nossa vida. E fazia essa brincadeira com a nuvem. É um texto muito bonito. Do mesmo jeito que as
lá em Alvim. Eu lembro, Cacá, que eu fui lá para Mata Queimada, né, com o Marcelo. E é uma loucura aquele lugar, né? É incrível. É uma loucura aquele lugar. Tudo que o pessoal quer lá é nuvem. Tudo que eles querem lá. Onde é? É no sertão do Piauí. E eles vivem em outro tempo, é uma coisa completamente diferente do que a gente vive aqui, assim, é um outro tempo mesmo. E realmente não tem, quase não chove. Eu tive a sorte de estar lá e choveu pra caramba quando eu estava lá. Mas, Volte lá mais vezes. Eles vão gostar. Vou estar lá mais vezes. Mas é incrível como, mesmo não chovendo, mesmo com toda a aridez, a nuvem interna deles é uma coisa que chove em você, assim, sabe? Que carrega uma outra coisa. Fazendo aí nesse paralelo, que eu acho que ele é muito importante nessa discussão toda. Eu acho que tudo que a gente está falando, tudo é muito importante, mas essa discussão da conexão entre o homem e a natureza e o homem consigo mesmo, eu acho que é o que realmente eu fui condutor dessa conversa toda. É o mais importante que realmente é o que faz tudo estar como está hoje, né? A gente está nessa loucura de se perder de si mesmo, muitas vezes, né? De fazer a gente passar uma comunidade inteira como São Paulo, passar o caos que passou. E aí passando, né? Uhum. Passar esses problemas todos. E a gente ainda tem que resolver as nossas nuvens internas com remédio, né? E a gente ainda a gente tenta resolver as nossas nuvens internas e agora as externas eu não sei como é que a gente ainda vai fazer. Mas internamente a gente ainda tenta, né? Eu acho que a gente ainda podia entrar mais um pouco ainda nesse assunto. Porque realmente Assim, pegando um lado do que você falou, eu vejo a nuvem humana, como é que ela está na Terra, né? Ela está se concentrando cada vez mais nas cidades, né? Então, o formigueiro humano ele está indo para as cidades, e cada vez mais grandes cidades. Eu acredito nas grandes cidades, eu adoro São Paulo, acho um tesão a cidade, e acho que, por exemplo, eu fui agora para Nova York, acho Nova York sensacional, muito melhor que o resto dos Estados Unidos, assim, muito acima do funcionamento do resto do país. E o que eu acredito nas grandes cidades? Eu acredito que tem uma forma de ser moderno hoje, que não é mais ser moderno no sentido antigo, de você ter carrão, de você ter isso, aquilo, ter, não. De ter uma vida bem mais simples, curtindo mais e muito mais em contato com as coisas, assim. Eu acredito muito na capacidade que essa nuvem humana junta nas grandes cidades tem de achar soluções. Soluções, inclusive, que aquelas outras organizações antigas, países, grupos, né, facções, partidos, etc., não tem mais. As grandes cidades, pelo o acúmulo de pessoas juntas, é um pouco o que o Gregório Delgado falava para mim, assim, pô, aqui dá para ser pobre, sabe? No interior, se você é pobre, você passa fome. Não tem comida, não tem um monte de coisa. Aqui, bem ou mal, tem um monte de aparelhos institucionais, sociais, pessoais. E acho que as pessoas nas grandes cidades são cada vez mais ligadas em coleta seletiva, na natureza mesmo. Acho que pode ser uma solução para o planeta as pessoas se concentrarem nas cidades e deixarem um pouco mais livre o entorno, né? Acho que é uma saída. Eu acredito que essa coisa urbana que às vezes a gente critica muito tem muito mais soluções do que outra coisa. Até porque ser moderno hoje acho que tem que estar em contato com essas outras coisas em si, na natureza. Não vejo mais o cara moderno como um cara que precisa ter carrão, precisa ter uma série de coisas, objetos, mil objetos e objetos, né? Isso também é uma metáfora, porque assim, a nuvem é um aglomerado, né? A nuvem é um indivíduo que é muitos, né? Então, assim, o que é uma cidade grande também, né? É uma nuvem, né? É um indivíduo que é muitos, né? O homem, ele consegue viver bem assim, mesmo naquilo que a gente pensa assim, por exemplo, pensa nas comunidades indígenas isoladas. No Brasil, hoje, você tem reconhecidamente quase 40 comunidades indígenas totalmente isoladas de outros povos e das civilizações. Mas essas 40 que tem são o quê? Aglomerados, são nuvens também. Isso. Né? São aglomerados.
E é isso que dá a vivificação, o poder criativo, a rede, na essência disso aí está o quê? A rede e a arte do relacionamento. Perfeito. Eu acho que o problema, a grande questão assim, é o que esse aglomerado vibra, o que essa nuvem vibra. O que vibra a nuvem Camaiurá, o que vibra a nuvem Yanomami e o que vibra a nuvem paulistana. Né? É o que esse aglomerado vibra, vai determinar a qualidade da nuvem. Exato, exato. Perfeito. São várias nuvens dentro. São várias nuvens dentro, né? Porque em São Paulo mesmo, também, adoro grandes cidades, adoro. Adoro viver em São Paulo. Mas é isso, eu acho que é uma busca por estar com grupos onde você se identifica ou estar em outros grupos onde você acredita que você pode transformar alguma coisa, enfim, compartilhar, né? Eu acho que essa busca tem que ser constante para que funcione de uma maneira legal. Sim. Para que a vibração seja boa. Eu É. acho que tem que ser um pouco essa busca desses espaços e dessas nuvens várias, porque na verdade a gente não vive uma nuvem, ela não é nem só uma gigante, porque dentro dela tem várias, e a gente não vive num espaço social apenas na nossa vida, né? A gente vive em vários espaços sociais o tempo inteiro. E ter consciência de que você, como parte da nuvem, faz a diferença, né? Quer dizer, o que você busca, as suas afinidades, vai formar aquele campo, né? Aquela nuvem, e vai fazer a diferença. Quando a gente tem consciência disso, a nossa tendência é ser uma nuvem boa, né? Uma nuvem consciente, uma nuvem autoconsciente. A questão é que a maior parte das cidades de nós não temos consciência de que aquilo que nós qualificamos e vibramos como pessoas dentro dessa grande nuvem interfere no todo. É porque é difícil também, né? Porque, na verdade, eu acho que o problema da grande cidade, um dos problemas, na verdade, da gente viver numa grande cidade, é que a gente acaba ficando... Você tem que fazer um esforço muito grande para quebrar uma rotina de vida, de trabalho, de correria e tal, ou de ficar o dia inteiro dentro de um escritório e depois ter pique para sair e fazer outras coisas, que a gente acaba ficando numa nuvem só, enfim, respirando uma coisa só e aí discutindo coisas em outros espaços que são confusos, tipo redes sociais, sei lá. Então eu acho que o problema da grande cidade é isso, essa locomoção assim de vida é um pouco mais difícil, é uma busca. Eu vejo que tem muitas pessoas buscando isso, buscando soluções. Então, coleta seletiva, andar mais de bicicleta, não depender do carro, fazer um exercício ao ar livre em vez de entrar numa academia. Mas meditar, olha só, eu tenho um casal de amigos que eles são meus vizinhos e eles moravam no Japi. Então, moravam num sítio dentro da Serra do Japi ali, que era uma antiga fazenda de café, que tinha sido totalmente desmatada aquela região. Eles protegeram e plantaram palmital lá, fizeram um monte de espécies da Mata Atlântica e tal. E eles moravam lá, olha a lógica deles, eles moravam lá e tinham um carrão, porque tem uma estrada de terra e trabalhavam em São Paulo, ok? Então eles até inclusive trabalhavam em produtora. E aí eles vinham então com o carrão para cá. Eles mudaram para São Paulo e o que eles fizeram com o sítio? Eles tiraram tudo lá, caseiro, galinha dá uma destruída total, e deixaram a natureza seguir o curso. Tem uma casa lá, né? Mas tem aqui. E aí o que eles fizeram? Começaram a colocar trap cameras, nos caminhos em volta da casa. O que eles estão descobrindo agora? Depois de 20 anos que eles protegeram esse lugar, eles descobriram o seguinte, 2 onças pardas, jaguarundi, raposa, cutia, bom, se você quiser, tá lá, câmeras, então tá lá, assim, basta você mudar a lógica diferente. Eles venderam o carro e hoje, como eles são vizinhos, a gente tem um carro compartilhado que a gente usa, eles são 5 pessoas na casa deles, nós somos 4 na nossa casa, a gente usa um carro só. Então veja, soluções como essas a gente pode ter. Incrível. É super legal, isso é muito legal. Essa Isso é a boa são nuvem. nuvens, ó. Vocês já fizeram uma nuvem ali Exato. de compartilhamento. Mas também baseado nessa coisa de compartilhamento que as redes sociais também trazem, Sim. entendeu? Traz
Que é boa ideia. possível fazer isso. Eu É acho possível. que a rede social É como um possível. espaço social... É, como uma nuvem também de coisas Sim. boas. Não, a rede É. social, ela é boa e ruim como qualquer outro espaço social. Ignorar e dizer, não dá mais, porque já faz parte da nossa vida, assim. E se não faz parte da nossa, faz parte de quem é mais novo, então não tem mais como a gente dizer que não é um espaço social. É um espaço social. Como todo espaço social tem várias nuvens, boas, vibrações diferentes, e o que se produz a partir daquilo, né? Então tem coisas ruins e coisas boas. Mas, e soluções, lindo isso. Lindo. Não é? Dizem, né, É. que se o mundo acabar, que, sei lá, deixa polui o mato em paz. tudo, que o céu cair e tal, que a Mata Atlântica em 100 anos o mato toma e começa... E tudo recomeça. E tudo recomeça. Então a gente vai sumir, mas de Enquanto algum houver jeito ali- nuvem, tudo recomeça. Tudo recomeça. Tudo recomeça. Essa frase é linda. Tem várias frases aqui. Muito boa! Tem várias frases boas. Os rios Muito boa. voadores. Continuou ou a gente acabou? Muito boa, essa foi muito boa. Essa frase deixou até sem palavras. Não, e tem outra coisa também que assim, que legal, né? Maluco, a gente começou falando de lúdico, de inspiração e tal. E a gente tá aqui há um tempão falando de nuvem, né? É legal, assim. Isso é a coisa mais linda desse projeto. Quando você pode imaginar que as pessoas sentariam com pessoas tão interessantes quanto vocês e a gente ia ficar aqui 1 hora ouvindo tanto assunto com relação a um tema tão simples. É uma palavra. E é né? incrível, Não é nem um né? tema, É um Como tema sai, né? incrível. A palavra que compõe várias coisas e vocês conseguirem colocar em tudo que vocês falaram. É uma coisa impressionante. Não, e a gente tem falado disso há semanas, juro, semanas, e não esgota. Não esgota, né? E aí, tudo que vocês falaram agora, de vários pontos, pra gente é totalmente novidade. Totalmente, a gente Incrível, né? compõe vários assuntos que vocês falaram até agora. Eu tô pensando até em coisas assim, breguinhas, né? Começou a vir nuvem, né? Aquela coisa, pensa numa música com nuvem. Aí vem, Aquela nuvem que passa. uma nuvem de lágrimas. Tá na minha cabeça aqui, o papo inteiro. Entrou no lucro. Né? Entra Vai ficar uma no... semana aí na minha cabeça. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Então, as músicas, é legal. Podia terminar assim, né? Fala uma música com nuvem. Um Putz. filme. Um filme. Eu sou nuvem passageira. Olha lá, Olha, tá bom. Não vale! Não vale! Você treinou. Não, ela você ficou treinou, puxando Você aí. treinou. não, eu lembrei de nome de novela. Tinha Caminho das Nuvens. Tinha, não, Caminho das Nuvens não era... Não, era... Ai, Andando nas Nuvens, Andando nas Nuvens. Ó, tá vendo? Já vem toda a minha cultura pop na cabeça. Mas essa aqui é tão louca. Na semana passada nós fechamos a partir de vocês, daqui a uns 2 dias vem uma expansão. Tem um casal que a gente gosta muito, que por acaso eu estava lendo, estudando, quando ela disse assim, eu vou conhecer amanhã, que fez essas coisas. E aí nós convidamos eles para fazer uma instalação aqui a partir de janeiro. Agora a gente vai trabalhar o que vocês falaram, vamos jogar, eles devem entrar, sei lá, dia 20 e pouquinho. Né? E ela ligou para eles e eles falaram assim, você não vai acreditar, isso é um projeto com nuvem. A gente tem, nós temos um projeto com nuvem que nós queremos fazer. Nuvem, tudo musical. Como é que eu podia imaginar que ia ter um cara Já foi, encaixou. com nuvem? Ele quer fazer descontar. Sabe, uma coisa que é legal é falar com criança também, sabe? Trazer, tipo, criança assim e perguntar. Você falou das pessoas que têm outras formas aí de conhecimento. E é legal isso, né? Você conversar com uma criança, tipo, e começar a falar a partir de nuvem. Desenha nuvem, o que é nuvem, do que é feita a nuvem. Deve trazer muita coisa interessante também. E só para ilustrar, a gente está numa posição aqui que muitas vezes vocês falavam coisas, eu como sou totalmente mágica, eu olhava para cima assim, em pancas, uma pan assim, tinham vários momentos que encaixavam exatamente o que vocês estavam falando. Como que legal. tava ali. Eu te confesso que eu tô de olho na tela ali, tô pensando a mesma coisa. Eu vi algumas coisas ali. Eu tava pensando exatamente o que você tava falando. É engraçado assim, você está falando isso, porque de repente a gente podia ver aquele
Sim. Ah, legal, legal. O meu sobrinho, um dia, ele disse, um belo dia, minha cunhada olhou pra ele e falou assim, e esse dente aí? Quem te deu esse dente? Aquelas perguntas que você faz pra criança de 2 anos, não tinha nem 2 anos. Aí ele fez, a Titi, eu. Por que eu dei o dente? E aí eu sentei com ele e comecei a falar, e o dente? Ele, você que me deu. Não, a Titi que me deu, né? Ele é muito pequenininho. Aí ele ficava, a Titi que me deu. Aí eu falei, sabe como que a Titi te deu? Foi lá no céu, pegou uma estrelinha. Aí ele ficava olhando pro céu. Pegou uma estrelinha e colocou na sua boca. Aí toda vez agora ele fica, Titi foi lá no céu, pegou a estrelinha, colocou o dente na minha boca. Aí é engraçado isso, porque daí eu fico imaginando o que vem de 1000 histórias da cabeça de uma criança, de qualquer coisa que eles veem, né? E céu para criança é uma coisa enlouquecedora, assim. Foi muito engraçado. Ela morreu com o avô dela, ela tinha 3 anos, né? E aí a gente falou aquela velha história, virou estrelinha, tal, foi pro céu, virou estrelinha, virou estrelinha, virou estrelinha. Aí teve um dia que ela estava sentada do lado da minha mãe, e era um dia, que era uma noite, né? Que estava muito estrelado, muito estrelado. E eu olhava pro céu, olhava pra minha mãe, olhava pro céu. Uma hora ela não se aguentou, virou pra minha mãe e falou, nossa, vovó, já morreu muita gente. Muita gente. Então, a gente fala as coisas depois do que vem deles, né? Muito bom, muito bom. Muita gente já morreu, né? Nossa, Haja! muito. É, muito legal. Para a gente terminar, vamos inverter a ordem das coisas. Que tal vocês, entre vocês, se apresentar um pouco e falar o que vocês fazem? No fim? Agora já fica tranquilo, né? Agora que já estão soltos, vocês vão poder ter isso aqui, só entre vocês. Pode começar você, vai. Eu comecei. Puxa vida. Então, eu sou Felipe, sou médico, psiquiatra e também eu gosto de escrever, escrevo livros e tal. E eu gosto de pesquisar linguagens diferentes, né? Porque a profissão me obrigou a entrar em contato com pessoas que têm uma linguagem muito diferente da minha, muito diferente daquela habitual que a gente ouve por aí. Então, te obriga a fazer essas pesquisas, a ir atrás dessas coisas, desse mundo, né? Então, eu sou um colaborador de um projeto social que é o Das Doidas, criado aqui pela minha mulher. E eu sou colaborador, eu trabalho com as produções das pessoas que têm uma maneira diferente de pensar, que têm uma relação diferente com a vida, né? E que eu acredito que a gente tem que ouvir essas mensagens como mensagens de um outro povo que está em contato com outras coisas e que, de repente, traz mensagens importantes para o que a gente vive aqui. Eu acho que cresci muito como pessoa em contato com essa riqueza que é entrar em contato com pessoas e trabalhar com elas. É sempre uma coisa muito enriquecedora. Então, fez de mim uma pessoa que ouve mais, né? Que ouve, que procura, quando não entende uma coisa, dá um tempo, espera até conseguir entender, porque há várias lições que a gente pode aprender, que estão na nuvem aí, que a gente vai levar, às vezes, mais tempo, menos tempo para absorver, né? Eu gosto muito da nuvem como quando me falaram do projeto, a Joca, o Gru, me falaram, eu achei muito legal essa ideia da nuvem, porque hoje vivemos na nuvem, né? Informações estão na nuvem, a comunicação está na nuvem, boa parte dos meus arquivos estão na nuvem, eu preciso disso para viver hoje, meu celular... Na nuvem, né? Que está aí na nuvem, né? Então, tudo isso hoje acho que tem muito a ver com a nossa forma de viver, e que eu não acho que a nossa forma de viver é ruim, decadente, não, acho que ela tem perigos, como você falou, e coisas muito boas que a nuvem traz também, né? Acho que isso me agradou muito de ouvir falar desse projeto, do Através aqui, de toda essa iniciativa, e foi aí que eu vim, que eu vim parar aqui. Legal. Bom, eu sou o Cacá Verá, né? Eu assim, tenho várias atividades, né? As principais atividades, o que eu considero a principal delas é a de empreendedor social, e essa atividade tem uma relação direta com comunidades indígenas, né? Há mais de 25 anos que eu trabalho com comunidades indígenas,
E há 25 anos atrás eu comecei esse trabalho a partir de um desequilíbrio social, a partir do desequilíbrio ecológico que eu vivenciei quando eu me integrei à comunidade Guarani. E de lá para cá já trabalhei com inúmeros povos, com foco de busca de valorização da cultura e de sustentabilidade, né? E, enfim, é uma base de um trabalho que eu desempenho até hoje. Minha origem é de um povo que ficou chamado no passado como Tapuia, né? E um povo que na década de 60 já era assim, desaldeado, né? Eu nasci em 64 em São Paulo, né? Através de uma migração. Meus pais vieram de uma migração de Minas Gerais para São Paulo, né? Os meus antepassados deixaram de ser reconhecidos como povos indígenas, só foram ser reconhecidos em 2001 como povos indígenas, né? Mas eu também sou escritor, tenho vários livros, né, publicados, claro que todos eles voltados para a questão indígena, para a temática indígena como fundo, né, como base, né, como tarefa. E sou terapeuta também, eu trabalho com vivências, com imersões. Legal. Né? Eu justamente levo as pessoas para a natureza para desenvolver o trabalho não só terapêutico, mas trabalho de autoconhecimento. Quero né? ir. De fazer isso que a gente comentou, assim, de buscar uma reconexão. Né? Que legal. Essa é um pouco do que eu faço. Eu quero. Eu sou Gabriela Borges, eu sou jornalista, fiz um mestrado em antropologia na Argentina, trabalho como jornalista. Minha pesquisa, assim, a antropologia foi essa busca por mais conhecimento e tal, ciências sociais, sempre gostei. E eu sempre gostei de antropologia urbana, sempre fui muito da cidade. E no mestrado e na Argentina, eu me aproximei muito mais assim desse conhecimento dos pueblos originários, né, como eles falam, dos povos indígenas. Uhum. Mas não é o meu trabalho, assim, não foi minha pesquisa é sobre história em quadrinhos, eu gosto do urbano, então foi sobre a representação da mulher e os discursos de gênero nos quadrinhos. Continuo trabalhando com isso, escrevo sobre isso, continuo pesquisando, dando palestra, enfim, sobre esse assunto. Mas muito por conta da antropologia, algo aflorou, algo que já existia, essa busca sempre existiu, mas eu passei a respeitar mais, a entender melhor, a buscar mais essa conexão. Então, super assim, um dia eu estou no xamanismo, outro dia eu estou na medicina chinesa, outro dia eu estou numa busca eterna, sou uma grande buscadora eterna. Quero ir mesmo nas suas vivências. Mas o que eu acho legal, assim, o que me trouxe muito da antropologia foi isso, esse olhar diferente, essa virada de chave que a gente pode aplicar em várias situações da vida. Então, desde um papo aqui para a gente falar de nuvem e me viver em um repertório de antropologia, de comunicação da vida, do que seja, mas mesmo no dia a dia, quando você pensa, poxa, eu trabalho na Trip, na editora Trip, eu cuido de Trip e TPM no digital, né, dos sites, redes sociais e tal. E esses dias mesmo veio uma discussão, assim, de um freela que era lá de Belém, se eu não me engano. E aí a gente falou, que bom, né, que apareceu alguém, porque a gente mal fala dos outros lugares do Brasil. E quando a gente fala, é a gente de São Paulo falando. Que bom que apareceu alguém que vem lá de Belém, que pode contar a história local ali do que está acontecendo com um olhar de lá, e não da gente com um olhar estrangeiro, né? Então, é bacana por isso, assim, que a antropologia me trouxe tudo isso e poder estar aqui discutindo isso e pensar sobre tudo isso e aí estar do lado de pessoas que também eu pensar. devo muita coisa à Trip. Né? Eu falei que você recebeu o prêmio, ajudou, né? O em Transformador. 2010, o Prêmio Transformadores, e deu visibilidade para todo o nosso projeto e a gente conseguiu multiplicar, inclusive, depois isso, né? Por causa dessa divulgação.
É porque, na verdade, em cada profissão da gente, assim, a gente tem... É legal você ter sempre a diversidade, buscar essa diversidade. Muito então, legal. aqui tem uma diversidade, poderiam ter só homens, por exemplo, ou, sei lá, outras representações, mas é legal buscar diversidade e em cada uma das nossas profissões a gente tem uma responsabilidade de nuvem aí, né, para fazer vibrar alguma coisa boa, né, disso tudo. Então, acho que é legal. Legal. É bacana. Muito bom. Bacana, gente, muito legal. Muito legal, Gostei. gostei. Também Gostei. gostei. Tava com medo de ficar muito gostei, viajandão. Muito bom, seu Muito projeto bom. social, legal, super legal. Muito bom.